meu grande amigo, um irmão, o presidente do Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica, o pastor deste nosso movimento, neste momento, Marcelo. Marcelo, seja muito bem-vindo, irmão. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Meu coração se enche de alegria por tê-lo conosco. Obrigado, viu, Marcelo? Antes da gente começar aqui, eu gostaria que você estendesse a mão para o Marcelo. E como carismáticos que somos, peçamos a intercessão da Virgem Maria para tudo aquilo que ele vai viver agora, por tudo aquilo que ele for falar, que seja palavras que edifiquem a nossa vida e que seja do agrado de Deus. Que Maria possa interceder junto ao Marcelo e à sua vida. Que possamos, então, irmão, rezar esta Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para este servo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de morte. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Marcelo, fica à vontade, Marcelo, por favor. Obrigado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor Jesus e o amor de Nossa Senhora Virgem de Aparecida esteja com cada um de vocês, que esteja sobre a sua família, que esteja te preservando e guardando e, sobretudo, intercedendo por você junto ao seu Filho Jesus. Que alegria poder estar aqui, junto com esse ministério tão importante na renovação carismática católica. Todos os ministérios são muito importantes, é claro, mas a gente vê a pregação da palavra faz parte da nossa vida carismática e, realmente, é através da pregação da palavra que a gente encontra, então, a fé. A fé vem por ouvir a pregação da palavra. E a renovação carismática católica sempre foi muito bem conhecida como um povo que anda com a palavra. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Rinaldo, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, a todos os irmãos do Núcleo, a todas as dioceses. Sei que tem muitos irmãos conselheiros aqui também. Eu vi alguns rostinhos aí, depois acho que era importante ver quem está aí para se apresentar, e porque, na verdade, esses irmãos são também, hoje compõem nosso Conselho Estadual, e com eles, com esse grupo de irmãos, conselheiros e conselheiras, é que o Senhor tem falado a esse tempo na renovação carismática católica. Muito bem. Antes da gente iniciar, propriamente dito, os direcionamentos, temos que buscar alguns esclarecimentos e fundamentações. Aqui, realmente, o tema para nós, nessa noite aqui, dava muito caldo grosso, dava para a gente pregar a noite inteira. Certamente, com os temas que aqui estão relacionados, a gente fazia encontro, fazia simpósio, fazia conferência. Nós iríamos com esses temas dessa noite, e aqui para carismático chega até babar. Pregador, então, nem se fale falar sobre a pessoa do Senhor Jesus, falar do Espírito Santo. Para nós é uma alegria falar. Nós somos pentecostais, nascemos como renovação carismática no Pentecoste, juntamente com a igreja, mas, sobretudo, a renovação é pentecostal, né? Isso é o que somos como essência, né? Muito bem. Antes da gente, então, iniciar, nós devemos lembrar que a palavra de Deus é algo muito importante na vida de um pregador e sobre tudo aquilo que ele for fazer. Mesmo os estudos que nós tomaremos como base, referências, documentos da igreja, magistério, tradição da igreja, a palavra de Deus é o único livro que não precisa de atualização e nem revisão do seu conteúdo, porque aquilo que já está escrito em toda a história de salvação e, sobretudo, na economia da salvação. Então, para nós, enquanto pregadores, nós devemos ter uma exigência conosco, conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus nutre para que nós possamos contribuir dentro da economia da salvação. Infelizmente, ainda nós vemos alguns pregadores que estão tentando abandonar a palavra e apresentam-se no nosso meio apenas
com papéis, com documentos, e devemos sempre recordar que um grupo de oração não é essa a finalidade de uma pregação querigmática. A pregação de um grupo de oração vem pela palavra de Deus, pela proclamação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso também. Porém, a Bíblia para nós, aqui para a gente compreender nessa noite, porque os textos que trazem o Atos dos Apóstolos é sobre um dos evangelistas, né? Então, nós temos, dentre os 4 evangelhos, 2 que foram testemunhas oculares e 2 que não foram testemunhas. Nós temos Mateus e João, que foram aqueles que viveram com o Senhor Jesus, e temos Marcos, João Marcos e Lucas, daqueles que não tiveram a oportunidade de estar com o Senhor Jesus, mas são evangelistas, e não apóstolos diretos, né, discípulos diretos de nosso Senhor. Veja bem, cada um dos 4 evangelistas escreve numa linha. Cada um deles vai trazer uma dimensão diferente e para públicos diferentes. Nós encontramos no Evangelho de São Mateus, por exemplo, ele escrevendo diretamente para judeus. Mateus escreve para judeus. É fácil você verificar nos evangelhos essa narrativa de Mateus, porque às vezes ele cita coisas do tempo e sem muitas explicações. Ele vai se fazendo citações que só judeus saberiam. Portanto, ele está escrevendo para alguém que é judeu, ele não está escrevendo para quem é gentil. Então, o Evangelho de São Mateus é um evangelho mais direcionado, dedicado ao público, ao povo judeu, né? Nós temos o Evangelho de São Marcos, que traz a dimensão de Jesus encarnado. Jesus enquanto esteve em terra. Enquanto ele esteve, que ele vem como Deus Emanuel, que ele vem como Deus conosco. Ele fala do relacionamento aperfeiçoado aqui, realmente. Enquanto o Evangelho de São João é o contrário. Ele fala muito das coisas do alto, traz revelações importantes. O Evangelho de São João é cheio de riquezas, de detalhes, das quais não constam nos outros 3 evangelhos. Muito bem. E nós temos Lucas. Lucas, já nós vamos ver um pouco mais sobre a pessoa dele, mas Lucas é aquele evangelista que parece que foi encomendado o evangelho para ele. Ele escreve para Teófilo e, ao certo, nós não sabemos muito bem o relacionamento de Lucas com Teófilo. Alguns vão dizer algumas coisas sobre esse relacionamento, mas sem muito fundamento. Porém, ele escreve para Teófilo. E Lucas é o único dos evangelistas que vai escrever detalhadamente. Lucas, ele é organizado na sua maneira de escrever. Ele parece um tipo de um jornalista fazendo realmente uma reconstrução de todos os fatos históricos, e ele coloca tudo em ordem certinho. Tanto que parece que o Evangelho de São Lucas também não termina, e ele dá a sua continuidade ali no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, Lucas, ele é para nós a figura central nessa noite, para que a gente possa refletir. Muito bem. E eu queria que vocês, então, porque sempre que nós vamos falar sobre Pentecostes, nós vamos falar do discurso de Pedro, da conversão de Cornélio, que é a nossa proposta para esta noite, nós sempre nos embasamos no livro dos Atos dos Apóstolos e se segue. Muitos começam, inclusive, pelo cenáculo. Nós precisamos aqui, claro, recordar toda a história, porque o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, nós precisamos identificá-la e como nós nos relacionamos com ela, senão depois também não vale a gente estudar com profundidade. E mesmo tudo aquilo que nós vamos estudar nessa noite, certamente também aqui não se esgota, porque a palavra de Deus ela é muito mais profunda ainda. E mesmo que a gente falasse o final de semana inteiro, nós não vamos esgotar as possibilidades. Se a igreja, a patrística, a escolástica, toda a tradição, todo o magistério da igreja nunca esgotou a palavra de Deus, por que nós esgotaríamos ela? Seria muita pretensão da nossa parte. Mas muito bem, então nós temos que saber qual é o princípio que nós vamos entender Pentecostes e todo aquilo que vai discorrer para nós nessa noite. Eu queria que você, primeiramente, abrisse a sua Bíblia
no Evangelho de São João. São João, capítulo 16, a partir do versículo 5. Evangelho de São João, capítulo 16, a partir do versículo 5. Na tradução da Ave Maria, página 1406. Aqui, para nós, já aparece, né, desse primeiro subtítulo, a obra do Paráclito. E diz assim a palavra de nosso Senhor: agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse, há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Veja bem, aqui é um diálogo do nosso Senhor Jesus com os seus discípulos. E Jesus, aqui nesse momento do seu discipulado, os discípulos já haviam visto e experimentado e presenciado toda a missão salvífica de Jesus. Ou seja, Jesus o escolheu, começa o seu ministério lá público por volta de 30 anos. Aqui nós já estamos chegando a 33 anos, ou seja, 3 anos mais ou menos de caminhada em que os discípulos andaram com ele. Então, veja bem, eles tinham visto Jesus andar sobre as águas, eles tinham visto Jesus acalmar tempestade, eles tinham visto o Senhor Jesus curar cego, curar pessoas da lepra. Eles haviam visto e presenciado e experimentado o Senhor Jesus multiplicar o pão. Eles tinham visto realmente o Senhor ressuscitar pessoas. Eles haviam visto Jesus realmente ser, alguns deles, né, no Monte Tabor, na transfiguração. Ou seja, Jesus havia discipulado eles muito bem. E aqui nesse momento, no contexto dessa palavra, Jesus está dizendo para os discípulos assim, olha, já discipulei vocês e já está na hora de eu voltar para o meu Pai. É hora de eu retornar. E os discípulos, então, ficam a se perguntar, não, mas é melhor, parece que é um diálogo mais ou menos assim, né? Não é bom que o senhor vá, fique, né? Eles se entristeceram por quê? Qual que foi o motivo da tristeza? Porque agora o Senhor Jesus estava dizendo, eu vou embora, e quando Jesus disse que precisaria partir, então entrou a tristeza no coração deles, porque eles falaram assim, bom, agora que nós já estamos aqui, que o Senhor já está curando, que o Senhor já está libertando pessoas de espíritos imundos, porque estamos vendo os milagres e o povo se encheu de esperança realmente que agora viria o Salvador do mundo, agora o Senhor diz que vai embora. Que conversa é essa? E Jesus fala para eles, olha, mas vocês não devem se preocupar, porque eu vou enviar o meu Paráclito. Mas os discípulos não conheciam esse Paráclito da qual Jesus estava falando, porque Jesus estava dizendo a eles, olha, quando eu for, eu vou enviar o meu Espírito, porque vocês estão me vendo do lado de fora, vocês estão vendo realmente eu manifestar essas obras maravilhosas, vocês estão vendo eu operar maravilhas no meio do povo,
de eu anunciar, de eu pregar, de eu realmente convencer as pessoas sobre o pecado. Enfim, as pessoas estão se arrependendo e vêm para o batismo, e nós estamos multiplicando pão, nós estamos fazendo tantas outras coisas, mas quando o meu espírito vier, o meu espírito não estará mais somente do lado de fora, mas estará dentro de vocês. E quando ele estiver dentro de vocês, ou seja, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço e farão ainda muito maiores. Isso talvez era uma confusão na cabeça deles, porque, na verdade, imagina, eles caminhavam com o Senhor Jesus, caminhavam com o seu mestre, caminhavam com o seu Rabone, e agora o Rabone diz que vai embora e enviaria o Espírito. E o Espírito realmente agora foi a confusão de Santo Agostinho, que passa uma vida inteira procurando Jesus fora, e somente na maturidade Santo Agostinho vai dizer: eu estava te procurando fora, quando na verdade tu estavas dentro. É a mesma fala de São Paulo apóstolo, quando mesmo exprime dizendo assim: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive dentro de mim. Ou seja, quando receberiam então esse Espírito do Senhor, Jesus estaria vindo junto com o Espírito Santo, e o Pai também, a Santíssima Trindade estaria sobre o homem, e então Jesus começaria o seu operar. As maravilhas das quais eles não sabiam, que iriam começar realmente todo o processo da economia, da nova economia da salvação, agora inaugurada pelo Senhor Jesus, que viria através do Pentecostes, que haveria sobre o derramamento do Espírito prometido. Então aqui o Senhor Jesus começa uma promessa. Já havia uma promessa que nós encontramos no Velho Testamento. Aliás, podemos encontrar várias promessas no Velho Testamento, mas temos a profecia de Joel, que diria que nos tempos futuros o Espírito viria e traria sonhos e restauraria. Enfim, Jesus estava dizendo aos seus discípulos assim: olha, eu vou, mas quando eu chegar na casa do meu Pai, eu envio para vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo agirá dentro de vocês. E nós seremos, então, um só. E eu nunca mais vou deixar vocês, sempre na vida. Isso foi o pano de fundo para que os apóstolos chegassem até o cenáculo. Essa foi a primeira palavra, talvez, aqui que a gente pode esboçar para Pentecostes. Nós vamos viver Pentecostes daqui a alguns dias, e muitas pessoas estão se perguntando assim: é a festa do fogo, é o cenáculo. Sim, é o cenáculo, mas é o envio de nosso Senhor Jesus, do seu Espírito, para quê? Para habitar no coração do homem. Isso é tremendo, muito importante para nós. Então, veja bem, a partir daqui, nós vamos para Atos dos Apóstolos, sim, porque depois desse episódio, Jesus, então, é perseguido, Jesus, ele é condenado, Jesus é crucificado, Jesus é sepultado, Jesus ocorre a sua ressurreição, depois ele vive e ele manifesta ainda por 40 dias para esses discípulos, falando sobre as coisas do reino dos céus. E depois nós encontramos a palavra desse ano norteadora, essa palavra que vem para nós: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. O Espírito Santo enviado vos convencerá a respeito do pecado, do juízo, enfim. Ele estava dizendo: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui nessa noite receberam o Espírito Santo. Eu tenho plena convicção que todos vocês aqui receberam o Espírito Santo e por isso estão aqui. Todos vocês receberam esse batismo no Espírito Santo e agora vocês são testemunhas de Jesus. Me causa muita estranheza quando um pregador não é testemunha de Jesus e ele prega outras coisas e leva para outro caminho. A pregação não é cristocêntrica. Ou seja, porque nós somos testemunhas de Cristo e veremos nessa noite realmente o porquê de tudo isso. Mas, sobretudo, teve toda uma inauguração, né, que nós podemos dizer. Nós temos aquilo que é a festa que dá origem a tudo isso. Essa festa do Pentecostes, essa festa do derramamento. E é sobre isso que nós vamos ver agora. Eu vou colocar os slides aqui para ir nos facilitando aqui.
Não sei. Eu vou sair de novo, tentar entrar. Não está entrando. Nós tínhamos testado. Eu não... Marcelo, tenta pôr na tela, porque ela está aparecendo. Ela não está abrindo grande, né? Isso. Isso. Eu vou tentar colocar mais uma vez tenta aqui, tenta. Ele parece para reiniciar a apresentação. Ele não quer deixar. Deixa eu ver aqui. Então, é isso que eu ia falar, Marcelo. Tenta com o botão F5. Tenta agora com o F5. Aperta o F5, Marcelo. Isso, deu certo. Deu certo. Obrigado, viu, irmão? Imagina. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, vamos abordar 3 pontos hoje. O Pentecostes, o discurso de Pedro e a conversão de Cornélio, né? Muito bem. O Papa Bento XVI vai nos dizer a respeito do Pentecostes que não há igreja sem Pentecostes. Também não há Pentecostes sem a mãe de Jesus. Muito bem. Aqui nós encontramos algumas definições sobre os títulos de Pentecostes. Pentecostes surge, não é uma festa que surgiu para os discípulos, nem instaurada pelo Senhor Jesus, mas já era do povo hebreu, né? E ela tem como pano de fundo aqui vários títulos, porque ela foi crescendo, né? O primeiro nome dessa festa foi Festa da Colheita ou Cega. Cega quer dizer que realmente era uma espécie de ceifar. Aqui, para nós, então, é uma festa que colhia, na verdade, muitos grãos e principalmente o trigo. Também há menções da cevada. Então, era o povo de Deus que ali tinha essa festa, né? E que essa festa da colheita era uma festa realmente muito importante para o povo. E ela tinha como nome Hag Hagazir. Esse Hag Hagazir significa cega. E ela traz uma importante situação, que aqui também participava todos da colheita, e a colheita era algo que era a sua subsistência na época. Então, a colheita era vista como uma dádiva de Deus, como uma graça de Deus, eles puderem ter abundância, porque naquela época tinha muita fome. Então, eles celebravam realmente quando a colheita era muito boa, e eles realmente gostavam de agradar a Deus, levando para ele as primícias, depois a gente vai ver sobre isso, as primícias dos primeiros frutos, né? Depois nós temos também a festa das semanas, que no hebraico quer dizer Hag Shavuot, né? Que é a razão deste nome, está no período do tempo entre a Páscoa e esta festa, que é de 7 semanas. Esta festa acontecia sempre 50 dias depois da Páscoa, com a colheita da cevada e do trigo. Obviamente, sempre o encerramento era com a colheita do trigo. Depois veio como também título de Pentecostes, né? Até chegar em Pentecostes, Dia das Primícias dos Frutos, que se chama, no hebraico, Yom Habikurim. E aqui este nome tem a sua razão de ser entrega de uma oferta voluntária a Deus, dos primeiros frutos da terra, colhidos naquela cega. Provavelmente a oferta das primícias acontecia uma das 3 tradicionais festas do calendário bíblico. Na primeira, que é a Páscoa, geralmente se entregava uma ovelha nascida naquele ano. Na segunda, a colheita, ou semanas, entregava uma porção dos primeiros grãos colhidos. E, finalmente, na terceira festa, tabernáculos ou cabanas, o povo oferecia os primeiros frutos
da colheita de frutas, como a uva, tâmara e especialmente o figo. E, por fim, festa de Pentecostes. Da onde vem essa terminologia? A razão deste nome são várias. Se varia entre o século III e I antes de Cristo, os gregos assumiram o controle do mundo naquela época, impondo a língua grega como uma língua universal. E isso se tornou também popular entre os judeus. Os outros nomes perderam as suas atualidades e foi substituídos pela essa denominação chamada Pentecostes. Portanto, Pentecostes é um nome grego, né? Cujo significado é 50 dias depois da Páscoa. E talvez depois do ano 331 a.C., é provavelmente ali que começa, então, o significado do Pentecostes para nós. Depois nós temos aqui para a gente a cerimônia, né? A questão cerimonial. Enquanto a Páscoa era uma festa caseira, a festa da colheita, festa das semanas ou Pentecostes, isso era uma celebração agrícola, originalmente realizada na roça, no lugar onde se cultivava o trigo, entre outros produtos agrícolas também. Posteriormente, essa celebração foi levada para lugares de culto, particularmente o Templo de Jerusalém. Os muitos relatos bíblicos não revelam com clareza a ordem do culto, mas é possível a gente verificar alguns passos de como acontecia essa cerimônia. A cerimônia sempre começava quando a foice era lançada contra as espigas, e é bom lembrar que era respeitada e recomendação do direito de respigar os pobres estrangeiros. É muito comum também aqui se lembrar que essa respiga era aquilo que não se podia pegar aquilo que caía no chão, deixando para os pobres, né? A cerimônia prosseguia sempre como uma peregrinação para o local do culto. O terceiro momento da festa era a reunião de todo o povo trabalhador com suas famílias, amigos e os estrangeiros. Essa cerimônia era chamada de Santa Convocação. Ninguém poderia trabalhar naqueles dias, pois era considerado um período de solene alegria e ação de graças pela proteção e cuidado de Deus. Portanto, era dia de feriado. No local da cerimônia, o feixe de trigo era apresentado como oferta a Deus, o doador da terra e fonte de todo bem. Os celebrantes alimentavam-se da parte das ofertas trazidas pelos agricultores. E também, as 7 semanas da festa incluíam outros objetivos, além da ação de graças pelos dons da terra, reforçar a memória da libertação da escravidão do Egito e o cuidado com a obediência aos estatutos divinos. E depois nós temos algumas características, né, importantes para a gente observar nessa festa. A festa das colheitas era alegre, dedicada exclusivamente a Deus. Era uma festa para os povos que aceitavam a crença, a doutrina, aberta a todas as pessoas. Enfim, todo o povo apresentava-se diante de Deus. E aqui se tinha, então, a comunidade fraterna reunida. Era uma festa de agradecimento pelo dom de Deus sobre a terra e também pelos estatutos divinos, que eu já vou falar sobre isso. Também, ninguém trabalhava e também, até hoje, nos dias de hoje, o mundo hebraico não trabalha. Depois, nós temos a questão do cristianismo, né? Pentecostes é símbolo do cenáculo, onde os apóstolos se reuniram pela primeira vez à espera do Espírito Santo. O cenáculo, a partir desse momento, passa a ser considerado um símbolo de sacralidade na ótica cristã, pois até então era considerado pelos judeus como apenas um lugar de reunião. Atualmente, o 50º dia após a Páscoa é considerado, então, como o dia de Pentecostes, e foi o dia da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, essa experiência é chamada para nós de batismo no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou tirar um pouquinho a tela aqui, para a gente falar um pouco sobre esses aspectos aqui. Embora sendo uma festa agrícola, ela tem um pano de fundo muito interessante, que somente Lucas depois vai trazer para a gente. Porque aqui se considerava, nessa festa, tinha um pano de fundo. Para o povo judeu, até hoje, é o que nós não comemoramos, mas que o povo judeu comemora.
Eu não sei se você sabe, mas eu sou descendente de judeu e vim do judaísmo, né? Então, veja bem, o povo judeu, para eles, tem um pano de fundo no Pentecostes e por isso eles celebram até o dia de hoje. Era o dia que eles celebram que Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Então, o pano de fundo realmente é a instauração realmente de uma igreja, da qual Moisés retira o povo do Egito, e por isso ela é muito relacionada com a Páscoa, levando o povo até a terra prometida. Deus entrega para Moisés as tábuas da lei, e Moisés, então, nessa comunicação ao povo, que também era 40 dias ali, né? E foi o tempo também que Jesus, se a gente começar a fazer aqui comparações, a gente não vai ter muito tempo para isso, mas as comparações de Moisés sobre 40 dias, Jesus se revelando 40 dias, até que chega o Pentecostes, para o povo judeu até hoje, para o povo hebreu, a consideração de Pentecostes não é a descida do Espírito Santo, mas sim aquilo que Deus derramou sobre eles, a lei. E o povo judeu vive hoje sob 613 leis, mas tem os 10 mandamentos, da qual o Senhor deu como decálogo, como uma disciplina, como ordem para todo o povo dele. Então, quando nós estamos olhando aqui para essa festa, eles não estão apenas comemorando também as colheitas, eles também não estão apenas trazendo ali as suas primícias, trazendo o seu melhor figo, trazendo a sua melhor uva. Eles não estavam ali apenas trabalhando 49 dias e no 50º eles celebrando o Pentecostes. Para o povo hebreu, eles estavam também celebrando aquilo que Deus tinha dado para eles, chamado eles a ser uma família. Deus, a partir do momento, para um judeu, quando Deus fala com ele, é porque sinal que Deus reconhece ele como filho. E aqui para o povo judeu, aqui nós estamos falando, talvez nessa noite, de todo o Atos dos Apóstolos ali, de tudo aquilo que se embrenhou com os discípulos, talvez só Lucas era gentil, os demais eram todos judeus. Jesus veio do judaísmo, né? Os discípulos todos judeus, Paulo era judeu, né? Enfim, todos estavam vivendo a religião judaica. Então, para eles também tinha esse significado. Eles estavam aguardando algo novo. Jesus veio para fazer uma abertura para um tempo novo, para uma nova economia da salvação. A economia da salvação de Deus, para os judeus e para nós hoje cristãos, ela deve estar relacionada ao Cordeiro de Deus. Ou seja, Deus amou de tal maneira o mundo que ele enviou Jesus para nós. João 3,16. Mas para os judeus, eles ainda estão sem templo até hoje e não fazem mais o sacrifício. Porque para nós, os cristãos, o sacrifício já foi feito. E, portanto, Jesus inaugura para nós um novo tempo. Jesus inaugura um novo tempo. E ele veio, e ele recruta esses discípulos, e a partir desses discípulos, então, ele quer começar realmente a sua obra nova de salvação. E graças à instauração de Jesus, chegou até nós. Porque foi sempre apregoado para nós essa dimensão. Queridos irmãos, queridas irmãs, é claro que eu tenho que trazer para nós aqui uma dimensão da renovação carismática. Veja, nós não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça nesse tempo, e, portanto, a festa de Pentecostes para nós não é mais para nós a chegada da lei, mas sim o derramamento da graça. E a graça, o batismo no Espírito Santo, veio sobre todas as pessoas. Veio realmente, o batismo é para aqueles que desejarem o batismo, para aqueles que nós alcançarmos com o testemunho de Jesus. Irmão, irmã, dentro dos grupos de oração, nós não estamos mais debaixo da lei. O pano de fundo de um grupo de oração é a conversão de vida. Nós atraímos pessoas para dentro dos grupos de oração, para que essas pessoas tenham um contato com essa graça, e através desse batismo, desse derramamento do Espírito, se inicia um processo de vida nova em Cristo. Assim como Paulo também, que era um judeu e depois perseguidor, e ele, depois dele receber o Espírito Santo, ele então inaugura dentro dele, da vida dele, um tempo de graça. Ele já não vive mais debaixo da lei. Os grupos de oração não podem pregar a lei do Pentecostes antigo, a lei que os judeus estão impregnando. Ou seja, quando nós agimos, por exemplo, eu já vi
Pessoas dizendo que uma pessoa, para ser batizada no Espírito Santo, ela precisa estar consciente e precisa fazer um curso. Onde já se viu? O batismo no Espírito Santo é uma graça que é derramada dos grupos de oração. E aqui o pano de fundo maior que nós devemos olhar para um grupo de oração nessa noite é pela conversão de vida. Se nós não olharmos a conversão de vida, então nós devemos esquecer os grupos de oração. Os grupos de oração estão abertos para qualquer tipo de pessoa, e nós devemos oferecer para ele realmente a sala do cenáculo. Nós devemos realmente acontecer, como diz Atos 2:2, de repente, porque num grupo de oração, ele não pode ser previsível, tudo tem que ocorrer realmente ali, com a graça de Deus. E quando o batismo no Espírito Santo acontece na vida de uma pessoa, certamente leva essa pessoa à vida nova em Cristo, e ela tem essa adesão. Nós não podemos, mas infelizmente, veja, quando uma pessoa erra dentro de um grupo de oração, quando uma pessoa tem um pecado, automaticamente ela é afastada. E mesmo que ela venha se reconsiderar, mesmo que ela venha realmente assumir o seu papel novamente de cristão, ela se converte novamente, ela já não retorna mais para os seus serviços. Então, os pregadores precisam anunciar que o pano de fundo para nós dos grupos de oração, esse Pentecostes que acontece, ele acontece porque ele traz a vida nova em Cristo Jesus, e aqueles que se converterem, seja no início, porque todos nós tivemos um início com Jesus, mas todos nós tivemos erros depois com Jesus também. E as pessoas vão continuar errando dentro dos grupos de oração, mas nós não podemos fazer Big Brother dessas pessoas. Nós devemos novamente reinserir ela, o Espírito Santo que convencerá a respeito do pecado. Uma vez convencida, nós não devemos mais lembrar do pecado dela, porque Deus também não se lembra. Mas a confusão está quando as pessoas acreditam que o Pentecostes continua sendo uma lei, e ele para nós não é mais lei. Ou seja, era uma festa que nós trazíamos primícias, o povo hebreu gostava de mostrar os seus dons ali, mostrar o seu trabalho. Os judeus, o povo hebreu, queria mostrar o seu trabalho, aquilo que eles haviam produzido. Olha, Senhor, olha o que nós produzimos, nós estamos trazendo com muita alegria para vós. Mas nós não estamos, irmãos, para nós não vamos mostrar trabalho. Jesus não quer ser apacentado, não quer ser realmente que nós levemos a ele os trabalhos. Muitas pessoas vão se encontrar na noite escura da sua alma diante do Senhor Jesus e vão dizer: eu fiz tantos encontros, eu fiz tantas formações, eu preguei aqui, eu preguei acolá, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz um monte de coisa, eu fiz um monte de projetos. E Jesus vai lhe perguntar: quantas almas você trouxe? Pentecostes, nós temos que levar algo para o Pentecostes. Irmãos, aqui que eu quero dizer algo muito profundo para você. Nós devemos levar pecadores até os grupos de oração. Essa é a missão de um pregador que acredita que o seu grupo de oração é um cenáculo de amor, que o seu grupo de oração tem Pentecostes toda semana. Por isso, o grupo de oração não pode se dar o luxo de fazer outras coisas a não ser o louvor, a pregação e o batismo no Espírito Santo, porque ele tem que ser realmente esse cenáculo de amor. Ele tem que ser, porque senão a gente sai fora totalmente da visão que o Senhor deseja para todos nós. E aí eu vejo realmente com clareza que nós nos perdemos muitas das vezes na visão da renovação carismática, da qual nós queremos oferecer serviço. Atualmente, eu vejo as pessoas desejosas de fazer serviço. Muitas pessoas, e por isso são voluntários, são simpatizantes da renovação carismática. Servo de um grupo de oração, ele quer trazer pecadores. Nós lutamos por um grupo de oração e a salvação das almas. O pano de fundo é converter pessoas, não nós, porque nós não temos esse poder. Nosso trabalho é trazer pessoas. A pregação tem que ser uma espécie de sal, irmãos. A pregação, para que nós possamos revelar o Pentecostes, tem que ser uma espécie de sal. As pessoas têm que ter sede após a gente falar, após a gente anunciar, após nós sermos testemunhas de Jesus. As pessoas devem sentir realmente uma sede incontrolável pelo Espírito Santo e desejar dessa água viva, para que as pessoas possam beber de Jesus, para que as pessoas possam beber da graça. E não oferecermos leis para elas. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso. Não, nós temos que oferecer
algumas coisas na renovação carismática são muito importantes e outras coisas são essenciais. E essencial é trazermos para dentro dos grupos de oração pecadores. E a palavra de Deus deve ser uma espécie de sal. Uma espécie de sal. Então, portanto, você deve se alegrar se as pessoas que vêm para o seu grupo de oração desejam Jesus e não desejar o pregador. Tem muitos pregadores que atraem para si, não estou dizendo que é você. Eu até acredito que aqui nós não estamos entre os estrelas. Né? Nós temos muitos pregadores estrelas no nosso meio que querem realmente a exaltação de si. E há um perigo muito grande. Pregações deixaram de ser cristológicas e passaram a ser antropológicas. Ou seja, se colocaram no centro com a sua sabedoria humana e as pessoas voltam dos grupos de oração dizendo: olha como esse pregador pregou, olha como esse pregador fala, olha como ele tem conhecimento, olha, esse cara é o tal, esse cara ele realmente é, oh, nossa. Irmãos, as pessoas devem voltar do grupo de oração dizendo: olha como Jesus é maravilhoso, olha como Jesus está operando, olha como a graça está acontecendo, olha como o Shekinah está acontecendo, veja quantas conversões de vida. Irmão, eu não posso acreditar num pregador que não ministra cura na sua pregação, libertação. Irmãos, aqui realmente vocês são os evangelistas do Senhor, narrada lá na carta aos Efésios. Portanto, os dons estão ali sobre a cura e a libertação, não pertence ao ministério de cura e libertação, ou seja, nunca pertenceu. A cura e a libertação pertence à Santíssima Trindade. Usem realmente dos carismas extraordinários para que as pessoas conheçam a graça, é que elas abandonem a lei. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você, então, pegasse comigo. Eu tenho que tomar muito cuidado, irmãos, porque eu posso transformar o estudo numa pregação aqui. É bem da nossa vida carismática. Então, eu peço perdão pela minha simplicidade. Talvez, realmente, os irmãos que estiveram aqui, eles são mais dotados dessa capacidade de ensino e não sair do ensino, né? Eu, às vezes, acabo me empolgando, porque eu sou apaixonado pela palavra de Deus e apaixonado por Jesus. Eu abandonei meus revólveres, abandonei a bebida alcoólica pela maravilha de ser tido batizado no Espírito Santo. Eu queria dizer algo para vocês, queridos irmãos e irmãs. Eu recebi o batismo no Espírito Santo bêbado, totalmente bêbado. E também estava armado com 2 revólveres calibre 38. E a pessoa que me comunicou o Espírito Santo, ela sequer tinha conhecimento da palavra escrita. Ela só tinha conhecimento da palavra realmente ouvida, porque ela era uma analfabeta, uma membro de uma cozinha, que colocou a mão sobre o meu coração e ofereceu a graça. E eu estou aqui hoje, depois de 36 anos, e ainda sinto aqui no meu peito essa graça do Espírito Santo. Portanto, o Pentecostes, para mim, é uma maravilha. Aquele encontro foi um cenáculo na minha vida e eu me senti dentro do cenáculo. Mas vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14, discurso de Pedro. Vale lembrar aqui, irmãos, que estavam mais ou menos 120 pessoas dentro da sala do cenáculo. Olha que coisa interessante. Eu estava vendo hoje, dei até risada. Porque, assim, 120 pessoas estavam no cenáculo. Quantas foram salvas? Que a gente saiba, aqui, deveria ter sido os 12 apóstolos, né? Já tinha acontecido a eleição de Matias no lugar de Judas Iscariotes, e mais a Virgem Maria, 13. Então, cerca de 10% do cenáculo nós sabemos que se salvaram. E o resto dos 90%? Deixa eu lhe fazer uma pergunta para você. Você está entre os 10% ou está entre os 90%? Dá dúvida? Se você está entre os 10%, põe um joinha aí na sua tela aí, ó, para a gente saber que você realmente está entre os 10, aqueles que são batizados no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos lá, discurso de Pedro, versículo 14. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11,
com voz forte lhes disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja vós isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, cerca de 9 horas da manhã. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. E aí a gente já conhece, então, aqui. Queridos irmãos e irmãs, deixa eu falar algo tremendo para vocês aqui. O que Pedro fez? Ele montou uma pregação sistemática? Não. Pedro, primeiramente, se referiu à palavra. Pedro, ele foi na palavra e na profecia de Joel. E ele, depois aqui, vamos ver Pedro falando. E segundo, Pedro testemunhou Cristo. Pedro não fez nada além do que testemunhar Jesus, falar da pessoa de Jesus, falar incansavelmente da pessoa de Jesus. Certamente, Pedro aqui, ele não saiu de dentro da sala do cenáculo, depois de toda aquela manifestação do poder, ou seja, ele começa a explicar a manifestação daquilo que estava acontecendo. Nessa festa devia ter pelo menos 3 milhões de pessoas. A cidade de Jerusalém comportaria 55 mil pessoas. Aqui, então, a gente imagina como é que não estava a cidade. A cidade estava abarrotada de pessoas de todos os lugares. E certamente Pedro é aquele, então, que começa, que sai desse momento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para você. Porque Pedro realmente tinha acabado de vivenciar aqui o que Lucas traz para nós, né? Esse evangelista, ele traz para nós algumas coisas importantes. Línguas de fogo, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta para você. Quem é o Espírito Santo para você e como você se relaciona com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele apareceu como fogo. O Espírito Santo apareceu como línguas de fogo. O Espírito Santo apareceu como água. O Espírito Santo apareceu como vento impetuoso, um ruá. Ele apareceu como brisa. O Espírito Santo veio como brisa suave. Ele veio na sarça ardente. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. Como pomba, como azeite. Quando você ora ao Espírito Santo, o que te vem à tua mente? É pomba? É realmente... vem a água? Vem a nuvem? Como é que você se relaciona com o Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o Pai nós sabemos porque o Filho revelou a imagem do Pai. Jesus veio para revelar. Se nós olharmos lá em Gênesis, a gente vai observar: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós somos parecidos com o Pai. Então não é tão difícil. O Senhor Jesus, nós temos maneiras de se relacionar com Ele. Mas as figuras que aparecem do Espírito Santo, a maioria delas são pomba e são fogo. E de que maneira, quando você está orando ao Espírito Santo, de que maneira que você pensa nesse Espírito Santo? É interessante se você observar isso, ou seja, o Espírito Santo sempre vem mediante as nossas necessidades. O Espírito Santo, ele surge na nossa vida por necessidades. Quando o povo tinha que atravessar o deserto, ele veio como nuvem. À noite, pelo frio, veio como coluna de fogo. Quando estava com sede, veio como água. Aqui, nesse momento, eles já estavam precisando realmente de um fogo, algo realmente que abrasasse a vida deles. Como os discípulos de Emaús, quando estão caminhando com o Senhor Jesus, e sentiu que o seu coração queimou aí, né? É realmente um aquecimento, realmente é esse fogo ardente. E Pedro estava, então, aqui, diante dessas pessoas, e estava dizendo assim: olha, eu quero falar, eu quero apresentar uma pessoa para vocês. Uma pessoa realmente que vai trazer novamente um sentido na sua vida. E entre palavras, ele citando a profecia de Joel, e ele vai dizendo: derramarei do meu espírito, ou seja, sobre todos aqueles, e vocês vão voltar a ter visões, sonhos. Ou seja, Pedro sai para testemunhar Jesus e a pessoa maravilhosa de Jesus. Nós temos um termo no judaísmo que chama-se amigo do noivo.
Esse termo amigo do noivo, certamente é um termo que nós encontramos lá em João Batista, quando os discípulos vêm falar com ele, falam assim, olha, sabe aquele que o Senhor batizou lá no Rio Jordão? Ele também agora está batizando. E certamente aquele que está batizando agora tem muito mais gente indo lá com ele, João. E João Batista vai dizer aos discípulos dele, olha, não importa que ele esteja batizando, realmente eu não sou o Cristo, e nem disse que era. Importa que ele cresça e que eu diminua. Só me importa uma coisa, que eu seja amigo do noivo. E esse termo amigo do noivo, eu acho que ele cabe muito bem para você, pregador, já aqui no discurso de Pedro. Por quê? Porque, na verdade, o que era o termo amigo do noivo? Nós podemos encontrar várias referências dele, mas era o servo mais antigo. Nós podemos pegar Abraão, por exemplo, e ele pega, então, Eliezer de Damasco, seu servo mais antigo. Abraão tinha um filho, Isaque. Então, se fazia uma aliança de amor entre o seu servo mais antigo e o seu senhor. E ele colocava, então, as mãos sobre as pernas do seu senhor e jurava lealdade. O seu senhor confiava uma parte do tesouro para ele. E ele teria que pegar essa parte do tesouro e ir buscar uma noiva para o filho. Então, Eliezer sai à procura da noiva de Isaque. E quando ele chega, então, ele encontra lá Rebeca, não é isso? Ele já coloca um bracelete de ouro na moça. A moça já ficou alegre naquele momento. E ele já começa, então, a seduzir Rebeca para Isaque. E vai na casa dela e começa a dar presente para o pai, começa a dar presente para a mãe. Ou seja, ele foi numa casa, ele entrou dentro dessa casa e começa a dar presentes e começa a falar de Isaque. Olha que coisa interessante isso. E ele começa, então, a repartir aquele tesouro que lhe tinha sido confiado por Abraão para a sedução de uma esposa para Isaque. E então ele começa, ele falou tanto de Isaque, ele começa a falar, meu servo é bom, meu servo é justo, o meu servo realmente faz as coisas, o meu servo realmente é aquele que obedece a Deus, ele obedece os pais, ele é trabalhador, ele é um homem justo. Ele falou tanto de Isaque que a moça quer ir embora na hora com ele. E a moça, então, o pai da moça diz para ela, fica mais uma semana. Ela falou, não, eu quero ir embora agora. E ela monta no camelo e vai junto com Eliezer. E quando ela vê Isaque de longe, ela já sabia que era Isaque, de tanto que ele tinha ficado falando sobre Isaque. E quando ele falou tanto de Isaque, ela desce e já sabia que ia casar com aquele homem. Ou seja, Eliezer tinha uma missão. Ele recebeu uma parte do tesouro e foi seduzir uma esposa para Isaque. O que eu quero dizer com isso? Que a tua pregação, como a pregação de Pedro aqui agora, ela para você tem que ser da mesma maneira. Você tem que ser amigo do noivo. Nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, você está recebendo uma parcela do céu de tesouro, a graça. Você está recebendo dons para anúncio da palavra. Você recebe dom de ciência. Você recebe dom da palavra de sabedoria, de discernimento dos espíritos. Você pode ser utilizado na cura, mas você deve seduzir, através da pregação, pessoas, a noiva para Cristo. Jesus espera que a tua pregação, você possa seduzir para ele, a noiva para ele, para que você seja um amigo do noivo, para que você seja como João Batista. João Batista, o maior homem nascido de um ventre humano. Ele então, nós encontramos em João Batista uma figura profética, uma figura realmente que fala ardentemente, que exorta, que corrige. Mas é um João Batista que diz, eu não sou o Cristo, importa que ele cresça e que eu diminua e que eu seja amigo do noivo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para você muito séria nessa noite. Querido irmão, querida irmã, com todo amor, nós somos todos renovação carismática, nós somos todos grupos de oração, todos nós fomos batizados no Espírito. E, portanto, queridos irmãos, veja muito bem, se nós somos amigo do noivo, você é um amigo do noivo? Você é amiga do noivo?
Então, você deve seduzir através da sua pregação, testemunhar, falar ardentemente, insistentemente, oportuna e inoportunamente da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E que a tua língua, você como pregador deveria dizer nessa noite que minha língua se colhe no céu da boca se eu não falar de Jesus Cristo, nosso Senhor, todos os dias da minha vida, porque você recebeu uma parcela do céu. E agora o que você vai fazer com esse dom? Você seduz pessoas para você seduz pessoas para onde? Você precisa seduzir pessoas para Cristo. Na noite escura da sua alma, quando você se encontrar com Jesus, Jesus vai lhe perguntar assim: quantas almas você trouxe para mim? Quantas almas você seduziu para mim? Se você realmente estava com todos os dons, eu confiei para você dons maravilhosos. Ou seja, Pedro aqui na sua... o que Pedro está fazendo? Pedro está sendo testemunha. E, portanto, a testemunha de Pedro realmente ele se coloca como amigo do noivo. Pedro realmente se coloca seduzindo pessoas para Cristo. Pedro não está traindo para ele começa a falar da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Isso é muito importante para nós. E eu queria que você tomasse comigo, nós vamos parar aqui agora e nós vamos orar sobre isso, depois a gente vai retomar já no outro ponto, mas eu quero orar por você, que você realmente tenha consciência que a renovação carismática católica precisa de você como amigo do noivo, alguém que vai trazer almas para ele, e que realmente você vai começar a seduzir pessoas para Cristo com todos os presentes que o Senhor te deu, com todas as riquezas lhe concedidas. Porque, irmãos, não há nada mais importante que nós olharmos para a palavra nessa noite e observarmos aqui, realmente que nós precisamos nos tornar cada dia mais amigo do noivo. Quantas vezes você disse isso para Jesus? Eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo, Senhor, e quero trazer almas para vós. E eu não vou falar de mim. Eu não vou falar da minha pessoa. Aqui nós encontramos na pessoa de Pedro, realmente Pedro, se nós olharmos a vida dele, nós podíamos fazer estudo da vida de Pedro aqui, de tudo aquilo que Pedro lá em Lucas 5 abandona, mas em João 21 ele volta à vida velha. Mas Jesus diz, tu me amas, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Eduardo, Graciele, Yara, Ronaldo, Eliane, aqueles que eu estou vendo aqui na minha tela, aqui, eu estou dizendo para vocês, o Senhor Jesus está dizendo para vocês, tu me amas? Então vai falar de mim. Traga almas para mim. Coloque a mão sobre o seu coração, quero rezar por você neste momento. Porque não existe renovação carismática sem Pentecostes, não existe a graça do Espírito Santo se nós realmente desejarmos. O senhor Reinaldo Reis, sempre no Bezerro dos Reis, nos diz que o Espírito Santo vem onde ele é amado, onde realmente ele vem, que ele é convidado. Nós temos que dizer, manifesta, Senhor, todos os dons na minha vida. Você, como pregador, como pregadora, deve dizer hoje, Senhor, eu preciso dos dons, Senhor, para que eu possa. Porque o Senhor quer confiar riqueza nas vossas mãos, para que você faça coisas absurdas. Aqui nós temos um homem, Pedro, um pescador, cabeça dura, que aqui, na sua primeira pregação, trouxe 3.000, na sua segunda 2.000, porque você levou a 5.000. E Pedro realmente é aquele que recebe as chaves. Mas olha, você só precisa de algo nessa noite, realmente da graça e não mais da lei. Então você abandona a lei, você está debaixo da graça, você toma posse realmente dos dons de Deus e diz, Senhor, eu quero trazer muitas almas para vós, Senhor Jesus. Eu quero te agradar, Senhor, e eu quero ser tua testemunha, Senhor. E em todo lugar para onde o Senhor me mandar, eu quero falar de ti, Senhor. Eu quero me alegrar na tua presença, Senhor, trazendo almas para vós, Senhor. Que os meus lábios, que as minhas cordas vocais, que a minha inteligência, meu coração, todo o meu ser, Senhor, seja para o teu louvor, Senhor, para que eu possa realmente ser tua testemunha, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu apresento neste momento todos os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui neste momento. Todos eles, Senhor Jesus, o Senhor já os chamou e derramou o vosso Espírito sobre cada um deles, Senhor. Mas agora de maneira específica, Senhor, da mesma maneira que o Senhor veio muitas vezes de maneira específica, Senhor, que o Senhor se manifestou sobre a forma de água, que o Senhor se manifestou sobre a forma de fogo, de azeite, Senhor. E neste momento, Senhor, eu te peço, encha, Senhor Jesus, a lâmpada deles, Senhor. Derrama sobre eles um azeite novo,
um azeite fresco do teu Espírito, Senhor, para que nós possamos, Senhor, através dessas lâmpadas, Senhor, incendiar o estado de São Paulo, Senhor. Oh, Senhor Jesus, estamos aqui e nós estamos com oportunidade nessa noite, Senhor, e aqui estão aqueles realmente, Senhor Jesus, que podem inflamar e realmente trazer muitas almas, Senhor. Nós estamos tão sedentos, Senhor Jesus, eu te clamo nessa noite porque nós estamos desesperados pelo teu Pentecostes em nossas vidas, Senhor. Nós estamos aguardando uma grande manifestação em nosso estado, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós queremos ver, Senhor, o seu fogo se alastrando, Senhor, pelas 42 dioceses, Senhor. Oh, Senhor, tantos grupos que estão enfraquecidos, Senhor. Tantos grupos, Senhor, que perderam o sentido, Senhor, que perderam a visão, que perderam o ânimo, Senhor, e a fé desse povo só pode vir pela pregação audaciosa da palavra, Senhor, para que pessoas abandonem, Senhor, as vidas velhas, para que abandone os maus costumes, Senhor. Senhor Jesus, aqui está o teu time, Senhor Jesus, daqui do estado de São Paulo, aqui está o teu povo, Senhor. Senhor, eu peço sobre esses que estão aqui nessa sala, nessa noite, Senhor, que venha, Senhor, um renovo, que nós possamos erguer, Senhor, um grande exército, Senhor, no estado de São Paulo. Nós queremos ver, Senhor, Pentecostes acontecendo de norte a sul, de leste a oeste de todo o nosso estado, Senhor. Manifesta, Senhor, derrama sobre eles, Senhor, os dons. Confia para eles preciosidades nessa noite, Senhor. Derrama dons, Senhor Jesus, dons de cura. Derrama, Senhor, dom de libertação, Senhor. Derrama, Senhor Jesus, dom de sabedoria, Senhor. Dom de palavra de sabedoria, de discernimento dos espíritos. Palavra de ciência, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, ciência. Derrama, Senhor Jesus, ousadia, Senhor. Derrama parresia sobre a vida dos meus irmãos. Ori canta la manaia suria la balala shuria la balala. Ori canta la manaia cantara la balala shuria la bala suria la bas. Oh, Senhor Jesus, glórias a ti, Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Vinde, Espírito Santo, e enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma, Senhor. Canta isso, amado. Refrão. Incendei a minha alma, incendeia Vai minha cantando que eu vou colocar novamente os slides aqui. Incendeia minha alma, Senhor. Muito bem. E aqui, eu preparei para vocês 7 pontos sobre o discurso de Pedro. 7 aspectos que a gente pode aqui encontrar nessa pregação de São Pedro, nesse discurso que Pedro faz, né? Primeiro, a necessidade de explicar os fenômenos que a igreja vive à luz das Sagradas Escrituras. Ou seja, no discurso nós encontramos ele explicando o livro de Joel, né? Embora aqui mesmo nessa palavra existe uma visão profética e escatológica, porque uma vez que a gente está falando sobre a economia da salvação, nós encontramos nesse texto também uma visão escatológica. E ele fala assim que, a partir do versículo 19, farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia de nosso Senhor. Ou seja, quando Pedro está dizendo, ele está fazendo uma menção futura, essa visão profética que ele coloca. Então, a nossa pregação tem que ter uma visão, mas não pregar escatologia. Como muitos estão dizendo, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo... Jesus está voltando. Irmãos, se Jesus pode até voltar na nossa geração ou não,
mas é certeza que nós vamos voltar para ele. E esse é o pano de fundo da conversão dos grupos de oração. Nós temos que anunciar para as pessoas o comportamento de vida. Há muitos anos o Padre Jonas já pregava, mas se nós olharmos para o século passado, certamente nós vamos encontrar lá no século passado a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, nós vamos encontrar a gripe espanhola. A Segunda Guerra Mundial levou mais de 80 milhões de pessoas à morte. Isso são dados que eles passam, mas pode ser muito mais. Dificuldades, teve guerra do Vietnã, teve queda da Bolsa de 29, enfim, teve tantas outras situações mais terríveis do tempo que nós estamos vivendo de pandemia hoje. Mas nós devemos sempre ter uma visão realmente de salvação e futuro. Quando eu estou aqui dizendo sobre uma visão profética escatológica na pregação, eu estou dizendo para falar sobre o reino dos céus, aquilo que o Senhor Jesus estava nos seus 40 dias com o discípulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, lá antes de Atos 1:8, Jesus apareceu durante 40 dias falando sobre o reino dos céus. Nós não temos mais pessoas alertando sobre o céu, nós temos pessoas na renovação achando que o céu é aqui na terra, quando na verdade não é. Então, a pregação de Pedro, ela está fazendo menção realmente a um outro reino, e nós devemos anunciar o reino de Jesus, mas através do pano de fundo da conversão, porque isso que é importante para nós, enquanto renovação carismática, anunciarmos Jesus e anunciarmos que há um reino e que as pessoas que morrem realmente devem ir para esse local que o Senhor tem reservado para nós. Pode ser ou pode não ser que Jesus volte na nossa geração, porque isso não está escrito, mas nós sabemos que nós iremos voltar ao Senhor Jesus. Depois, uma pregação cristocêntrica, porque ela leva-nos até Jesus. Nós pregamos e anunciamos Jesus. Aqui, Pedro, ele não parou na defesa da igreja, né? Ele não ficou parando lá, falando sobre os judeus, sobre a festa que estava ali acontecendo, mas ele começou, então, a falar de Jesus. Então, a nossa pregação não é para falar da estrutura, mas sim para falar da pessoa maravilhosa de Jesus. Depois, uma verdade com destemor, né? Porque Pedro começa a dizer realmente, olha, vocês crucificaram a Jesus. Ou seja, Pedro estava revelando o pecado. Nós temos visto pessoas muito brandas hoje e pregações brandas, da qual não se exorta mais sobre uma vida de pecado. Nós temos medo de magoar. Nós estamos numa geração de pessoas mimimi, tititi, lalala, tototó. Ou seja, pessoas realmente que não têm um compromisso com a conversão de vida, que é o pano de fundo de um grupo de oração. Irmãos e irmãs, agora imbuídos desse Espírito Santo, realmente fale com destemor, fale realmente com parresia, exorte esse povo à conversão de vida. Hoje em dia não pode falar nada que pessoas querem nos processar. Pedro não se parou nisso. Pedro falou assim, olha, vocês crucificaram Jesus, vocês mataram ele, e agora estão aqui. Ou seja, depois, testemunhar com muita alegria, porque esse realmente é um dos aspectos, né? A alegria que nós estamos falando aqui não é realmente fazer pão e circo dentro de um grupo de oração, mas é trazer a alegria de Cristo. Veja, a palavra do Senhor nos exorta, dizendo o seguinte, alegrai-vos sempre no Senhor, vírgula, repito, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor significa que as pessoas que participam dos grupos de oração e da nossa evangelização devem se alegrar em Cristo. Se você se alegrar com o seu salário, se você se alegrar com a sua situação, às vezes até mesmo com o seu relacionamento, com os seus vizinhos, com outras pessoas, então você pode se entristecer, mas a palavra de Deus não está falando para você se alegrar nessas coisas, e isso deve ser realmente a gente fazer um testemunho de Cristo com alegria e dizer, olha, irmãos, nós temos que nos alegrar no Senhor, porque há uma esperança futura para todos nós. Depois, o próprio Pedro fala aqui sobre um Jesus que está realmente, né, já no versículo 21 em diante, então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, no versículo 22, ouvi essas palavras, Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus vos realizou no meio de como nós vos sabeis. Depois de ter sido entregue segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando. Ou seja, aqui nesse momento, esse testemunho para nós
leva-nos a saber que Jesus morreu. É verdade. Mas onde que está Jesus agora, irmãos? Esse anúncio deve estar sempre nos nossos lábios. Jesus está à direita do Pai, neste momento, no governo de todo o universo. Muitas pessoas estão perdendo a fé nos dias de hoje. Muitas pessoas já não sabem mais realmente reagir com entusiasmo no louvor ao Senhor. Porque não tem consciência que Jesus está realmente no céu. Nós temos que começar, nas nossas pregações, falar mais sobre o céu, sobre que o Senhor Jesus está lá. As pessoas ficam perguntando, onde que está Jesus agora diante dessa pandemia? Jesus está sentado à direita do Pai, da onde ele governa toda a humanidade. Depois, Pedro também transmite uma experiência prática e fé na ressurreição de Cristo, ou seja, nós morreremos, sim, mas nós ressuscitaremos com Cristo, aleluia. Isso para nós não é algo pequeno para nós nessa noite. Deixa eu só tirar aqui. Queridos irmãos e irmãs, veja, esses 7 pontos, põe para nós aqui, justamente aqui. Eu queria ter 3, 4, 5 horas para a gente falar sobre isso. Mas, certamente, aqui para nós temos um itinerário aqui, realmente para a gente olhar aquilo que está aqui na palavra. Ele faz referência à palavra. E a palavra está dizendo, olha, não uma escatologia dizer assim, ó, Jesus vai chegar agora, vende todas as suas propriedades. Não, se preparem. O pano de fundo é a conversão. Se Jesus não voltar, você vai voltar para ele. Irmãos, não tenham mais medo de falar sobre pecado. Pregadores estão dando muito mole. Pega o cajado e desce o cajado, irmão. Olha, nós temos a geração mais fraca de toda a renovação carismática nesse tempo, porque não está exortando as pessoas. Irmão, eu não vou dar mole para ninguém, não. Eu não vou dar mole porque eu conto com vocês. Se vocês não me ajudarem a gente exortar esse povo, colocar esse povo na linha, você vê que é um povo que não quer rezar, você vê que é um povo que só quer oba-oba, se quer só circo. Irmão, o grupo de oração não é um circo. Nós não vamos lá dar pão e circo para ninguém. Desce realmente, toma. Jesus está confiando em você, ele te deu os dons, irmãos. Nós podemos, irmãos, se você me ouvir nessa noite, eu e você juntos, nós podemos salvar muitas almas. Irmão, vamos salvar almas juntos. Eu quero, junto com você, irmão, pagar o preço por isso. Irmãos, isso não é um romantismo, mas, irmãos, nós temos que dar a nossa vida. Nós temos que, se for preciso, a gente vai apanhar. Irmãos, eu tenho apanhado para dizer realmente que o grupo de oração é. Muitas pessoas têm me enfrentado dizendo, não, a gente vai fazer isso, fazer aquilo. O grupo de oração não é show e rock and roll. Grupo de oração é lugar de relacionamento com Jesus, de relacionamento com o Espírito Santo. Irmãos, as pessoas estão sedentas de Jesus. Você viu lá o Frei Gilson? Ele acabou fazendo lá, realmente, o rosário de madrugada, 4 horas da manhã, algo improvável, impossível. Ou seja, queridos, o que a renovação carismática foi chamada a fazer? Anunciar Jesus. Pedir o Espírito Santo para esses abençoados, para que eles mudem de vida. Grupo de oração é lugar de berebento, de feridento, de pessoas chagadas. Irmão, qualquer pessoa participa de um grupo de oração. Se eu participo, e se você participa, qualquer pessoa pode participar de um grupo de oração. Estamos perdendo tempo. E nós devemos tomar conta do nosso tempo. Aleluia! Mas nós juntos, nós que estamos aqui nessa sala, se nós tomarmos a palavra de Deus, não permitimos mais realmente essas bagunças que alguns pregadores às vezes fazem, o anúncio errado, um anúncio que não é de Jesus, da pessoa maravilhosa de Jesus, que estão atraindo para si e não para ele. Irmãos, nós não teremos trazer ninguém para mim. Não quero ninguém para mim, porque se vir para mim eu vou para o inferno. E eu não quero ir para o inferno. Depois de 36 anos servindo o Senhor, eu quero ir para o céu. E para mim ir para o céu, eu tenho que chegar lá com um monte de almas. Jesus vai falar, quantas almas você trouxe? Não é chegar lá cheio de papéis. Olha, eu fui coordenador disso, fui coordenador daquilo. Jesus falou, não perguntei isso. O que vale esse tempo de Kairos de nós, se nós não trazermos as pessoas a Cristo? Aleluia! E Pedro aprendeu isso. Pedro aprendeu. Eu queria que vocês tomassem comigo rapidamente Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 24. É um texto muito conhecido. Atos dos Apóstolos,
capítulo 10, versículo 24. Diz assim: no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: levanta-te, também eu sou um homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido e disse: vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa? Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar. Logo que fui chamado, pergunto: pois, por que motivo me chamaste? Disse Cornélio: faz hoje 4 dias que eu estava a orar à minha casa, a hora 9, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes que disse: Cornélio, a tua oração foi atendida e Deus se lembrou das tuas esmolas. Aí eu quero que você já pegue versículo 40. Não, a partir do versículo 37. Vamos pegar 37 que vai dar mais sentido. Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judéia, depois de ter começado na Galiléia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, e como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhos de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo no madeiro, mas Deus o ressuscitou ao 3º dia e permitiu que aparecesse. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia predestinado a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que o ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio do seu nome. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra: porventura pode-se negar a água do batismo a esses que receberam o Espírito Santo como nós? Queridos irmãos, olha aqui. Existe aqui um monte de coisa que a gente poderia refletir nesse momento. Mas uma coisa que é certa: Pedro fez pregação de novo? Não. Pedro testemunhou. A pregação de Pedro, aqui novamente, ele faz um testemunho, ele faz um relato de Jesus. Ele começa a falar da pessoa de Jesus. Ele começa a anunciar Jesus e por que Jesus veio. Ele começa a anunciar a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, aqui para a gente é Cornélio. Cornélio que recebe essa visão e ele manda chamar Pedro. Deus já tinha falado com Pedro para que Pedro pudesse vir. E o que Cornélio faz? Convida os seus amigos e os seus familiares para ouvir Pedro. Queridos irmãos e irmãs, aqui é o princípio, é o Pentecostes em Cornélio dos gentios. Deixa eu levantar meu livro. E depois, aqui para nós, é o princípio da igreja, a primeira comunidade aqui que surge aqui na casa de Cornélio. Ou seja, um apóstolo, um discípulo de Cristo, direto, vai à casa de alguém, testemunhar Jesus, falar da pessoa de Jesus, para que essa pessoa se converta. Então, a conversão de Cornélio se dá pelo testemunho de Cristo. Amém? Amém. Eu queria fazer uma proposta para todos vocês, nesse finalzinho de tempo aqui. Já ouviram falar desse projeto? Semana de Jesus. Não? Muito bem. Deixa eu falar. Esse projeto é da RCC do Estado de São Paulo. Eu encomendei em 2019 para o nosso irmão Rogério Santos, que escrevesse para nós essa experiência que nós já vivíamos na RCC da Diocese de Osasco. Estamos formando um livro oficial para nós. Em 2019, nós tentamos aplicar ele formando pessoas. E depois, em 2020, devido à pandemia, nós paramos. O que significa isso? Isso não é um seminário de vida e também não é uma espécie de experiência de oração.
mas um anúncio querigmático baseado em Cornélio. E eu quero confiar esse projeto ao Ministério de Pregação. Como que ele funciona? Pelo menos 2 pessoas visitam uma casa durante toda uma semana para falar de Jesus nas casas. A exemplo de Cornélio, a exemplo do princípio. Ou seja, nós temos o princípio, aqui para nós, é Pedro começando a história por uma casa. Se você observar bem, a renovação carismática católica começou aonde? Nas orações das casas. As pessoas faziam um grupo de oração nas garagens, faziam na sala das casas, em pequenos círculos. Depois a gente foi aceitos na igreja, e os grupos foram para a igreja. E quando chegamos na igreja, esquecemos de voltar nas casas de novo. Esquecemos de voltar. Ou seja, as pessoas estão sedentas, famílias precisam ser evangelizadas. Como podemos pregar Cristo hoje dentro de um prédio, de um edifício? Como podemos entrar dentro de um condomínio? Pela Semana de Jesus, nós podemos, se uma pessoa convidar a renovação carismática e convidar os seus amigos, seus familiares, nós poderemos, através dos pregadores do estado de São Paulo, irmos, pregadores de todos os grupos de oração, pregadores sinceros. E imagina você pregar para 5 pessoas, para 4 pessoas, para 3 pessoas uma semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui tem toda a explicação de como fazer e a roteirização. E depois, na sexta-feira, o batismo no Espírito Santo, para testemunhar através do querigma a pessoa maravilhosa de Jesus. Eis uma grande oportunidade para todos nós nos unirmos, inclusive com as novas comunidades, com todos aqueles irmãos que também querem a salvação das almas. Mas, sobretudo, aos nossos grupos de oração. Imagine, irmãos, quando o Senhor nos deu esse projeto, era para a gente trazer 300 mil novas almas. Então, eu falei com o Rinaldo, e eu estou dando de presente um livro desse para cada coordenador diocesano de pregação. O Rinaldo vai vir buscar lá no escritório e ele vai mandar via correio para vocês. E depois, claro, se vocês quiserem adquirir, depois tem como comprar também quando vir o retorno. Mas eu queria saber o seguinte, irmãos. Diante de Jesus Cristo nessa noite, vocês não querem assumir esse compromisso de falar da pessoa maravilhosa de Jesus nas casas das pessoas? Vocês não desejam realmente nós fazermos um projeto audacioso de salvação de almas? Irmãos, não perca a oportunidade. Mesmo que você fale para 2 pessoas, uma pessoa é mais uma alma pela qual irá conhecer Jesus, e você vai seduzir a noiva, a igreja para Cristo. Nós somos amigos do noivo, e nós temos as riquezas, e podemos ir na casa das pessoas, e nós podemos orar com as pessoas, nós podemos falar de Jesus. Veja, é muito simples, não é mesmo? O dono de uma casa convidar os seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, para que nós falemos de Jesus. Nós devemos falar, e mesmo que ela não venha para a renovação carismática católica, mesmo que ela se volte para a igreja, que ela volte para a Santa Missa, que ela se encontre dentro dos sacramentos, certamente Deus abençoará profundamente a renovação carismática, mas abençoará profundamente a sua vida. Eu não conheço um homem e nem uma mulher, depois de 36 anos, que falou da pessoa maravilhosa de Jesus e que realmente não foi abençoado. Pedro não hesitou e foi na casa de um pecador. Ele foi na casa de Cornélio. E ele não foi falar outras coisas, ele não foi impregnar uma doutrina, mas ele foi falar da pessoa maravilhosa de Jesus. Ele anunciou Jesus, ele realmente anunciou o pecado. E por isso nós falamos sobre o amor de Deus, nós falamos sobre o pecado de salvação, nós falamos sobre o senhorio de Jesus, nós apresentamos o mesmo batismo que nós recebemos. Queridos irmãos e irmãs, se hoje nós estamos aqui, foi porque alguém falou de Jesus para nós, foi porque alguém estendeu as mãos e orou para nós receber o batismo no Espírito Santo. Mas eu não posso obrigar vocês a fazerem isso. Eu só posso convidar e confiar se vocês aceitarem realmente essa missão de abraçarem a Semana de Jesus e decidirem se organizar. Nós temos uma retomada depois da pandemia e precisamos ir buscar as pessoas nas casas. É falar de Jesus, é não parar de falar de Jesus, oportuna e inoportunamente. Eu tenho certeza que Jesus vai nos honrar se nós fizermos isso.
mas eu não posso fazer isso sozinho. Irmãos, eu não sei, coloca no seu chat e diz assim, eu aceito, eu quero isso, eu quero almas para Jesus. É como diz para nós, dai-me almas e fica com o resto. Irmãos, grupo de oração e a salvação das almas. Posso contar com você? Se você aceita, põe no chat. Eu aceito, estamos juntos. Vamos para cima. Vamos na casa dessas pessoas. Vamos buscar, se for possível, pelas orelhas. Mas nós vamos trazer almas. Nós vamos encher esses grupos de oração. Vamos encher as missas novamente. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Nós somos realmente a igreja de Cristo. Nós confiamos que Jesus morreu e ressuscitou, está nesse momento ao lado do Pai. E por isso o Pentecostes veio sobre nós. Nós temos um discurso inflamado, ninguém na igreja tem um discurso tão inflamado quanto a renovação carismática católica. Irmãos, se nós acendermos fogo nesse estado, isso aqui vai pegar fogo, irmão, e vai voar caco de demônio para tudo quanto é lado. Realmente nós vamos fazer um grande estrago no inferno, realmente nós vamos trazer almas. Os grupos de oração podem voltar a encher, irmãos. Nós estamos com um projeto com a formação das novas maternidades, porque a renovação é uma grande maternidade, é lugar de barulho, renovação é lugar de nascimento. Estão dizendo que a renovação carismática se transformou numa casa de repouso, onde tudo é light, onde tudo pode, silenciosa. Os grupos de oração não nasceram para isso, nós nascemos para o fogo do Espírito Santo, nós nascemos para a alegria do Senhor Jesus. Os grupos de oração é uma maternidade barulhenta. Nós temos que ter vida a todo momento nascendo. É o lugar de nascimento novo, é o lugar de conversão, é lugar de acontecimentos. Grupo de oração é lugar de salvação de almas, de pessoas encontrando com Jesus e desenvolvimento da vida nova em Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos sim realmente buscar almas. Jesus vai descer fogo sobre isso aqui, irmãos. Irmãos, eu estou vendo nessa pandemia muitas desgraças, mas muitas oportunidades também da gente ir para cima e buscarmos essas almas para Jesus. Vamos povoar o céu. Jesus conta conosco. Eu estou vendo muitos irmãos se manifestando. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém me chamar de aleluiado, eu vou ficar muito contente, aleluia, porque realmente eu não sou um aleluiado. Eu sou um servo do Senhor alegre, que abandonei tudo para servir a Senhor Jesus. E me sinto feliz de ser servo de um grupo de oração. Minha natureza é grupo de oração. Eu vou brigar pelo grupo de oração até o último dia. E creio que com vocês, junto comigo, aí nessa empreitada, o Ministério de Pregação irá fazer realmente um dos maiores arrebanhamento de pessoas da história. Nós vamos voltar às nossas origens. Nós estamos na igreja, mas vamos nas casas das pessoas. Vamos falar da pessoa maravilhosa de Jesus. Amém? Irmãos, que Deus abençoe vocês no nome poderoso do Senhor Jesus. Peço perdão pela minha simplicidade. Peço realmente que o Espírito Santo, aquilo que eu não falei, que o Espírito Santo possa completar na sua vida. Eu acredito que os irmãos falaram bastante coisas essa semana, e coisas importantes. Eu vim falar das coisas essenciais para nós também, que são os nossos grupos de oração, nosso campo de evangelização. Nossos grupos são verdadeiros celeiros, realmente de Pentecostes, ali, de pessoas se encontrando com Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo o Marcelo, você travou. Marcelo? Marcelo, você está nos ouvindo? Irmãos, vocês estão me ouvindo? Só faz um joinha aí, sim. Legal. Irmãos, eu acho que o Marcelo estava terminando. Se ele voltar, ele complementa a fala dele. Mas eu ia dizer a ele, eu ia agradecer a ele, né? Pela presença dele nesse encerramento. Deus é muito maravilhoso conosco, né? Marcelo, deu certo dele se encaixar somente na sexta-feira, né? Que ele conseguia vir de acordo com a agenda dele. E esse fechamento com o Marcelo é
é algo de Deus para todos nós, né? Depois de tudo que nós vivemos nessa semana. E eu queria dizer que Jesus Cristo não ficou em cima do muro. Jesus Cristo veio não pelos poder, nem pelos poderosos, nem pelo rei, nem pelas realezas. Jesus Cristo, ele disse desde o início da sua vida pública: eu vim pelos órfãos, eu vim pelas viúvas, eu vim pelos pobres, eu vim pelos excluídos. Nós precisamos tomar partido, porque o céu é daquele que não fica em cima do muro. Nós precisamos tomar partido, e nós precisamos, como disse o Marcelo, descer o cajado. Né? Eu gosto muito dessa posição que o Marcelo nos convida a viver, dessa posição de não ficar em cima do muro e defender o reino de Deus em favor dos excluídos, do pobre, dos órfãos e das viúvas. É para isso que Deus nos convocou, é para isso que Deus nos escolheu a ser pregador do Estado de São Paulo. Então, eu acho que a nossa missão é dada por Deus e anunciada aqui pelo pastor, pelo Marcelo, na noite de hoje, ficou bem clara para todos nós, né? Nós temos que descer o cajado, irmão, e pedir a Deus que nos ajude nessa missão de levar almas a eles. Amém?